Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vou trazer um vídeo compilando os principais motivos pelo qual eu sou católico. A cada dia que passa e que me dedico ao estudo da Igreja Católica, mais fico convicto que esta é a verdadeira Igreja de Cristo. Neste vídeo vou tentar expor os principais pontos que me levam a crer nisso. Eu devo dar créditos ao Padre Paulo Ricardo, que por meio de suas aulas muito me ensinou e muito me inspirou para fazer esse vídeo, e também para o professor Felipe Aquino, pelos seus livros, também pelos seus ensinamentos. Então vamos lá. Eu decidi iniciar o vídeo falando sobre uma questão primordial. Jesus Cristo realmente existiu? Esse é um pensamento que eu acho que poucas pessoas hoje em dia têm, porque há muitos documentos históricos que comprovam a existência de Jesus Cristo. A existência histórica, eu digo. Hoje eu vou trazer apenas alguns aqui, mas existem muitos outros. Então vamos começar por alguns documentos romanos. Eu quero começar por um governador. Ele foi governador da Ásia Romana, por volta do ano de 110 a 113, chamado Tácito. E ele escreveu anais, que são registros de conhecimento de um ano. Então ele escreveu por volta do ano de 115, anais que remetem a Cristo. Ele diz o seguinte: este nome vem-lhes de Cristo, que sob o reinado de Tibério foi condenado ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Essa seita perniciosa, reprimida a princípio, expandiu-se de novo, não somente na Judéia, mas na própria cidade de Roma. Além deste governador romano, também há outro romano que escreveu sobre Cristo, chamado Plínio. Por volta do ano 112, ele escreveu: os cristãos estavam habituados a se reunir em dia determinado, antes do nascer do sol, e cantar um cântico a Cristo, que eles tinham como Deus. Além de documentos romanos, temos também documentos judaicos. Então temos Talmud da Babilônia, Tratado de Sanhedrin, me perdoe se eu falei errado, eu vou colocar na tela aí. Na véspera da Páscoa, suspenderam a uma haste, Jesus de Nazaré. Durante 40 dias, um arauto à frente dele clamava: merece ser lapidado, porque exerceu a magia, seduziu Israel e o levou à rebelião. Quem tiver algo para o justificar, venha proferi-lo. Nada, porém, se encontrou que o justificasse. Então suspenderam-no, a haste, na véspera da Páscoa. Além do Talmud, há também um historiador judeu, chamado Flávio Joséfo. Ele escreveu o seguinte sobre Cristo, por volta do ano de 63 depois de Cristo. Por essa época apareceu Jesus, homem sábio, se é que há lugar para o chamarmos homem, porque ele realizou coisas maravilhosas. Foi o mestre daqueles que recebem com júbilo a verdade e arrastou muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. Além dos documentos romanos e judaicos, ainda temos documentos cristãos, que é a própria Bíblia. A Bíblia, que foi compilada pela Santa Igreja Católica. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento são de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos que falam sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Só por aí já daria para ser comprovado historicamente a sua existência. Porém, além da história inteira de Jesus, ainda fala de alguns fatos históricos que são comprovados. Por exemplo, imperadores, que no Evangelho de São Lucas cita: César Augusto, Tibério, também governadores da Palestina, como Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe. Todos estes são comprovados historicamente.
Inclusive, há uma inscrição de Pôncio Pilatos descoberta em Cesareia Marítima, em Israel, no ano de 1961, que identifica Pilatos como prefeito da Judéia, nos tempos de Jesus. Ou ainda no Evangelho de João, onde fala sobre a piscina de Betesda. Essa piscina é conhecida por ser o local onde Jesus curou um paralítico. Durante escavações da Basílica de Santa Ana, em Jerusalém, foi encontrada a piscina no ano de 1888. E depois, em 1960, novas escavações revelaram um templo romano adjacente a essa piscina. E assim como cita na Bíblia que a piscina havia 5 pórticos, ou entradas, também essa piscina encontrada apresentava os 5 pórticos, comprovando a veracidade dos evangelhos bíblicos. Agora, temos que resolver outra questão. Qual é a veracidade dos evangelhos bíblicos? Muitos dizem que devido a inúmeras traduções e transcrições, se perdeu o verdadeiro conteúdo da Bíblia. Mas até mesmo os historiadores mais céticos e descrentes afirmam que o conteúdo da Bíblia não foi alterado. Eis aqui as evidências que eu consegui coletar, mas tem muitas outras. Apesar dos textos originais, como foram saídos de Mateus, Marcos, Lucas e João, terem sido perdidos com o passar dos anos, temos um manuscrito que está conservado em Manchester, na Inglaterra, que é cópia, provavelmente é cópia, do manuscrito original. Esse manuscrito, esse papiro, que é o papiro de Highland, foi escrito por volta do ano de 120 e contém o capítulo de João 18, mas apenas os versículos 31 a 33, versículo 37 e 38, que justamente fala: aquele que ouve a verdade ouve minha voz. O Evangelho de João, a gente sabe que ele foi escrito ali por volta do ano 80 ao ano 100. E esse manuscrito, esse papiro, ele é uma cópia do ano 120, ou seja, cerca de 20 a 40 anos depois do manuscrito original. Então é um curto período de tempo, tendo em vista que alguns escritos, por exemplo, sobre Júlio César, o primeiro escrito foi em 44 a.C. E o tempo decorrido entre o primeiro escrito e a primeira cópia foi de 900 anos. Então, levando isso em consideração, a gente vê que 40 anos é um curto espaço de tempo para fazer a primeira cópia. Isso mostra a veracidade, a autenticidade do Evangelho. Além deste manuscrito, ainda existem 5.236 manuscritos do texto original grego do Novo Testamento, que já foram comprovados como autênticos, como eu disse, pelos historiadores mais céticos. Eles comprovam que é autêntico. As variações nessas 5.000 cópias são, no geral, gramaticais e não alteram o seu conteúdo. E o mais interessante é que a grande maioria desses manuscritos não estão em posse da igreja. Então, as pesquisas que são realizadas a partir deles independem da autorização da igreja. Eles estudam do jeito que eles quiserem ali o manuscrito. Não é como se a igreja estivesse tentando manipular tudo, como algumas teorias da conspiração dizem. Além dos inúmeros manuscritos que eu falei, que são cópias dos evangelhos, há também escritos que falam sobre os evangelhos, que são dos primeiros padres da igreja. Por exemplo, o bispo Eusébio deu testemunho da fala do bispo Pápias, que era o bispo de Hierápolis, um bispo do ano de 130, ou seja, do primeiro século. Esse bispo fala sobre o Evangelho de Mateus, e ele fala o seguinte: Mateus, por sua parte, pôs em ordem os dizeres na língua hebraica, e cada um depois os traduziu como pôde. Esse é o bispo Pápias falando. Ainda tem outro escrito do bispo Pápias, que o bispo Eusébio deu testemunho, que é sobre o Evangelho de Marcos. Ele falou aqui que Marcos não nos enganou, escrevendo conforme recordava. Tinha somente esta preocupação:
nada a negligenciar do que tinha ouvido e nada a dizer de falso. Antes ele fala que Marcos era intérprete de Pedro. E apesar de não lembrar exatamente de tudo na ordem que foi dita, ele se preocupou em não esquecer de nada, e não na ordem que foi dita, e não acrescentar e nem tirar nada. Muito interessante. Além desses bispos, né, o bispo Eusébio, que fala sobre, dá testemunho das falas do bispo Pápias, ainda há o Santo Irineu de Lyon. Ele foi discípulo do grande bispo São Policarpo de Esmirna, que foi discípulo direto de São João Evangelista. E o Santo Irineu, na obra Contra os Hereges Gnósticos, fala sobre o Evangelho de Mateus, dizendo: Mateus compôs o Evangelho para os hebreus na sua língua, enquanto Pedro e Paulo, em Roma, pregavam o Evangelho e fundavam a igreja. Olha que bonito. Ainda o Santo Irineu fala sobre o Evangelho de João. Ele fala: Enfim, João, o discípulo do Senhor, o mesmo que reclinou sobre o seu peito, publicou também o Evangelho quando de sua estadia em Éfeso. Além desses que eu falei, ainda há muitos outros escritos dos primeiros padres sobre os evangelhos, muitos mesmo. Então, mas eu acho que a partir desses a gente já pode comprovar a veracidade dos evangelhos e dizer que eles não foram alterados. O conteúdo dos evangelhos não foram alterados, permanecem intactos mesmo após 2000 anos. Agora, vamos prosseguir para a próxima questão. Jesus Cristo é realmente Deus? Para responder isso, eu vou usar o Evangelho, que a gente acabou de comprovar a veracidade. Devido aos inúmeros milagres de Jesus, eu estou convicto em acreditar que Jesus é de fato Deus. Vamos começar por Mateus 14, 26, onde Jesus andou sobre as águas, chamou Pedro, Pedro conseguiu andar sobre as águas também, mas acabou caindo quando ficou assustado e Jesus o puxou de volta para cima. E depois mandou acalmar as marés e as marés realmente se acalmaram. Em João 2, Jesus transformou cerca de 600 litros de água em vinho. Em Mateus 15, 36, Jesus multiplicou pães para uma quantidade imensa de pessoas que estavam assistindo ele dar o sermão. Em Mateus 8:3, Jesus curou leprosos. Em João 5, 1 a 18, Jesus curou o paralítico na piscina de Betesda. Em Mateus 17:2, Jesus se transfigurou na frente de Pedro, Tiago e João. Jesus ressuscitou 3 pessoas durante os evangelhos. E no final, ressuscitou a si mesmo, no 3º dia, em domingo de Páscoa. E depois de 40 dias, ascendeu aos céus glorioso. Na sua ressurreição, ele aparece para Tomé, que o reconhece como meu Senhor e meu Deus. Jesus não corrige Tomé. Ele de fato é Deus. Em João 8:58, Jesus fala: Antes que Abraão existisse, eu sou. Em hebraico, Yahé. Assim como Deus, Pai, se expressou para Moisés em Êxodo 3:15. Jesus fala em João 8:2, eu sou a luz do mundo. Fala também em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui eu quero que você repare no seguinte. Ele fala, eu sou o caminho. Ele não fala, eu sou um dos caminhos. Ele deixa explícito que apenas há um caminho. A Bíblia, há muito já fala sobre falsos profetas. Em 1 Timóteo 4:1 diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Em 2 Timóteo 4:4, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E o próprio Jesus fala em Mateus 24:24,
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de maneira que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Todas as religiões que não colocam Cristo como cerne, como o centro da questão, não estão destinadas à salvação, porque a salvação vem apenas por Jesus Cristo. Ele mesmo diz em João 10, 9: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Em 1 Pedro, na carta, capítulo 1, versículo 18: Sabendo que não foi por coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Em Atos 4,12 fala: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo é o único caminho. Ele é a única salvação. Então, o ecumenismo de acreditar que qualquer religião salva é falso. Apenas Jesus salva. E isso está explícito na Bíblia. Agora que definimos que Jesus Cristo é Deus e é o único caminho e salvação, eu vou começar a falar sobre a Igreja Católica. Então, para falar sobre a Igreja Católica, eu decidi dividir em 4 partes. A primeira parte vai ser que o próprio Jesus deu a Igreja para nós. A segunda parte é a autoridade de Pedro e dos apóstolos. A terceira parte vai ser escrito dos primeiros padres e os concílios feitos pela Igreja. E a quarta parte vai ser um pouco sobre Cristologia e a Igreja como corpo místico de Cristo. Jesus Cristo fundou a Igreja em Mateus 16, capítulo 16, versículo 18 e 19. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Lembrando que Pedro, em aramaico, é Kefa. A língua original de Jesus é aramaico. E foi em aramaico que Jesus falou essa frase. Kefa significa rocha. E aí em latim ficou Petrus, em português acabou ficando Pedro. E é o que significa rocha. Aqui eu tenho 2 pontos a comentar. Jesus deu a Pedro as chaves da igreja e falou a minha igreja. Ou seja, no singular, uma igreja, que é propriedade do próprio Cristo. Ele não disse uma igreja, mas sim a minha igreja. O segundo ponto é que Jesus mudou o nome de Pedro. Antes desse versículo, o nome de Pedro era Simão. E então Jesus falou que agora ele seria Kefa. Na história da salvação, Deus muda nomes quando dá uma missão nova. Ele mudou o nome de Abrão para Abraão e o fez pai de muitas nações. Mudou o nome de Jacó para Israel, e a partir de Israel surgiu o povo da antiga aliança, as 12 tribos de Israel. No Novo Testamento, Jesus faz o mesmo com Simão. Ele troca de Simão para Kefa, dando início à igreja da nova aliança. Essa igreja é a Igreja Católica, que é una, santa, católica e apostólica, fundada sobre a rocha da fé e da autoridade que Cristo confiou a Pedro. E que autoridade é essa que Jesus deu para Pedro? Bom, se esse versículo, Mateus 16, não foi o suficiente, ainda temos outros. Por exemplo, Lucas 22, 32, onde Jesus fala para Pedro: Mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, confirma teus irmãos. Em João 20, de 4 a 6, depois da ressurreição de Jesus, João e Pedro correm para o túmulo para verificar se é verdade o que Maria Madalena havia anunciado. João chega primeiro, mas espera Pedro entrar no túmulo. João não deixou de entrar no túmulo por medo, mas sim por respeito a Pedro, que era a autoridade entre os apóstolos. E o mais importante
é João 21, 15 a 17, onde Jesus ressuscitado aparece para Pedro e pergunta 3 vezes se ele o ama. E cada vez que Pedro responde, Jesus fala: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, dando a Pedro essa autoridade e o tornando o primeiro Papa da Igreja Católica. Agora eu gostaria de falar sobre a autoridade que Jesus deu para os apóstolos no geral, porque a ideia aqui é que Pedro foi o bispo de Roma, o primeiro Papa. O bispo de Roma é aquele intitulado Papa, que tem a primazia papal, a autoridade máxima. A gente viu que realmente Pedro tinha uma autoridade superior aos apóstolos, mas os apóstolos tinham uma autoridade superior aos outros discípulos de Jesus. Como a gente vê, depois que Judas morreu, que ele traiu, Judas Iscariotes traiu Jesus e morreu, ficou 11 apóstolos, e eles precisavam escolher mais um para integrar entre eles. Então a gente vê que eles estavam hierarquicamente num cargo superior aos demais discípulos de Jesus. Porque Jesus tinha muitas outras pessoas que acompanhavam ele, mas apenas 12 eram os escolhidos. Então os 11 remanescentes escolheram Matias. Em Atos 1, 20 a 26. E lançaram sorte sobre eles, e a sorte caiu sobre Matias, que foi associado aos 11 apóstolos. Então Matias substituiu Judas. Essa hierarquia tem um princípio muito importante: a sucessão apostólica. Os apóstolos tinham o poder de passar o poder que Jesus havia dado a eles. Porque se isso não fosse possível, ia morrer tudo com os apóstolos. Jesus deu o poder aos apóstolos de perdoar os pecados. Em João 20, 21 a 23. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Então, os apóstolos neste momento tinham o poder de perdoar pecados assim como Jesus. Por meio de Jesus, pela graça de Jesus, não por mérito deles. Porque Jesus os escolheu a dedo. E eles não têm o poder de ressuscitar assim como Jesus tem. Porque Jesus ressuscitou e está vivo, e está entre nós. Os apóstolos não têm esse poder. Portanto, eles tinham a missão de transmitir o que receberam de Cristo. Inclusive, essa autoridade, tanto da fé, quanto espiritual, quanto pastoral. E essa transmissão é chamada de sucessão apostólica. Agora vamos falar de alguns versículos que mostram essa sucessão apostólica. Em 1 Timóteo 4,14 fala: não negligencieis o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, a imposição das mãos, isso São Paulo fala muito. Em 2 Timóteo 1,6 ele fala: reaviva o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Essa imposição é a transmissão, é passar autoridade para outro. Em 2 Timóteo 2,2, Paulo fala: confia isso a homens fiéis, que sejam capazes de instruir a outros também. Mostrando que a autoridade dada primordialmente por Cristo a Paulo podia ser transmitida para outros homens, para que a fé prevaleça e assim seja cumprido a profecia de Cristo, assim como tem se cumprido há 2000 anos. Cristo falou: as portas do inferno não irão prevalecer sobre esta igreja, sobre a minha igreja. A Igreja Católica é a única que prevaleceu. Todas as outras são desviadas do caminho. Todas as outras igrejas. A Igreja Católica é a única que se mantém firme. Se a gente parar para pensar, humanamente falando, a Igreja Católica, quando começou, tinha tudo para não dar certo. Jesus veio e, ao invés de escolher os melhores homens do seu tempo, como generais, filósofos, romanos, preferiu escolher 12 homens simples da Galileia, em sua maioria pescadores. Esse povo era desacreditado pelos próprios judeus. Eles diziam: será que pode sair alguma coisa boa da Galileia? O próprio Natanael, apóstolo de Cristo, perguntou a Filipe. Jesus escolheu os fracos e pequenos, de todos os tempos e lugares, deixando claro que a igreja cresceria independente da ação dos homens e seus pecados. É uma instituição divina. Eu sei, todos sabem que a igreja teve os seus momentos difíceis, teve seus momentos de controvérsia.
Porém, ela nunca deixou de ser uma instituição divina. As portas do inferno não prevaleceram contra ela. Durante as maiores tormentas, surgia uma força invisível, muitas vezes por meio de santos, que reerguia a igreja, reacendia a chama da igreja. Jesus nunca abandonou a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Isso a gente vai falar mais pra frente. Os 12 homens, como eu disse, pescadores em sua maioria, ganharam o mundo para Deus, na força do Espírito Santo, que por meio do Senhor Jesus caiu sobre eles no dia de Pentecostes. Agora chegamos numa parte intitulada Patrística, o escrito dos primeiros padres sobre a igreja. Aqui eu vou trazer diversos escritos de diversos padres, mostrando que a Igreja Católica existe desde os primórdios. Ela foi realmente a primeira igreja e a Igreja de Cristo. Santo Inácio de Antioquia, na carta aos Herminenses, no ano de 107 d.C., escreveu: Onde estiver o bispo, ali esteja o povo. Assim como onde estiver Jesus Cristo, ali está a Igreja Católica. São Leão Magno, que viveu de 400 a 461, foi papa e doutor. Ele falava: quem se aparta da confissão da verdade muda de caminho, e o percurso inteiro se torna afastamento. Tanto mais próximo da morte estará, quanto mais distante da luz católica. São Cipriano de Cartago escreve sobre a unidade da Igreja no ano de 251. Há um só Deus e um só Cristo, e uma só Igreja, e uma só cátedra, fundada pela voz do Senhor sobre Pedro. Não se pode estabelecer outro altar, nem criar um novo sacerdócio. Quem se reúne em outro lugar, dispersa. São Cipriano, também o mesmo, escreve na mesma unidade da Igreja Católica: não pode ter a Deus por pai quem não tem a Igreja por mãe. Santo Irineu de Leão, em sua obra Contra as Heresias, escreveu: a esta Igreja, a de Roma, por causa de sua mais poderosa principalidade, é necessário que toda a Igreja, isto é, todos os fiéis de toda parte, estejam de acordo, pois nela foi conservada sempre, por aqueles que estão por toda parte, a tradição apostólica. Os bem-aventurados apóstolos, fundando e organizando a Igreja, confiaram o ministério do episcopado a Lino. Deste, Lino, Paulo faz menção em suas epístolas. Anacleto sucedeu, depois dele, em terceiro lugar após os apóstolos, recebeu o episcopado Clemente. Aqui, nesta obra de Santo Irineu, ele basicamente está falando dos bispos de Roma, dos papas. Logo após Pedro, o próximo papa foi Lino, depois foi Anacleto e depois foi Clemente. Mostrando e confirmando a lista oficial dos primeiros papas, sucedendo assim após Clemente, seu próximo sucessor, e após ele outro, no fim conseguimos traçar toda a linha papal até hoje, o Papa Leão XIV. 266 papas após Pedro, todos eles por sucessão. São João Roberts foi um santo, aí já não é da patrística, é um pouco mais para frente, durante o reinado de Henrique VIII. Henrique VIII, que era um rei católico, acabou, devido ao pecado contra o matrimônio, querendo excomungar o próprio Papa. Ele queria acabar com o Papa e se auto-instituir Papa, para poder fazer o divórcio com a sua mulher, que não tinha filho na época. E aí ele executou diversos padres, inclusive esse São João Robert, que antes de morrer na forca gritou: fora da igreja não há salvação, extra ecclesia nulla salus. Infelizmente, muitas vezes essa boa mãe, que é a igreja, é tantas vezes mal amada por muitos de seus filhos, que não a conhecem e por isso não a amam. Muitos a desprezam, criticam, ofendem, sem perceber que estão ofendendo e criticando o próprio Jesus, que a fundou e que é a sua cabeça. Agora vamos falar sobre os concílios da igreja. Desde que a igreja surgiu, há 2000 anos atrás, já existiram 21 concílios.
E ele é uma reunião ou assembleia para realmente discutir algum assunto. Então, por exemplo, o primeiro concílio de todos foi o Concílio de Jerusalém, e está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo de 1 a 29. Foi presidido por São Pedro e São Paulo, e aconteceu em Jerusalém, entre os anos de 48 a 50. E foi definido se os gentios, ou seja, as pessoas que não eram judeu, que queriam virar cristão, precisavam ou não seguir as leis de Moisés. E aí eles concluíram que não precisava porque Jesus veio para completar a lei. Além deste concílio, existiram muitos outros, como eu disse, 20 além desse. Eu vou citar alguns aqui que definem o que é a cristologia. Então, ou seja, é o estudo de Cristo, estudo da natureza de Cristo. Eu vou colocar na tela os concílios que eu vou falar mais ou menos, mas eu quero resumir todos eles, porque senão vai ficar muito longo. Então, o que esses concílios que eu coloquei falam? Basicamente, eles falam que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ele é consubstancial ao Pai, ou seja, ele foi gerado e não criado. Ele apresenta duas naturezas, Jesus, uma natureza humana e divina, em uma pessoa, duas naturezas. E apesar de ser duas naturezas distintas, elas não estão em oposição, elas ficam em perfeita harmonia. Elas não se misturam, não tem confusão, não tem mudança, não tem divisão e nem separação. Duas naturezas que coexistem. E a união entre essas naturezas chama união hipostática. A hipóstase é a pessoa de Cristo. E existem teólogos que falam que essa união só não é mais poderosa do que a união da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Também, o Concílio de Nicéia II fala que a encarnação tornou o invisível invisível, ou seja, Deus, que era invisível, se tornou visível. Cristo, sendo verdadeiro homem, pode ser representado visualmente. Isso aqui era contra a iconoclastia, que dizia que tinha que tirar todas as imagens. E, portanto, pode-se venerar imagens de Cristo e santos, pois remete à realidade da encarnação de Cristo. Cristo, apesar de ter duas naturezas, divina e humana, elas se comunicam por meio da communicatio idiomatum. Então, os atributos próprios de cada uma das naturezas de Cristo, por exemplo, a natureza humana de Cristo foi a natureza que foi crucificada e morta. É a natureza que tem Maria como mãe. Apesar dos atributos, de ser um atributo próprio à natureza humana, pode ser atribuído também à única pessoa do Verbo encarnado, que é Jesus. Então, a gente pode falar Maria é mãe de Deus, por causa desse princípio. A gente pode falar Deus sofreu na cruz, por causa desse princípio. Agora, vamos falar do porquê a Igreja Católica é o corpo místico de Cristo. Em Atos 8, 1 a 3, mostra que Saulo de Tarso, devastava a igreja, entrando nas casas, arrancava homens e mulheres e os lançava na prisão. Posteriormente, em Atos 9, versículo 4, fala: Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Caso vocês não saibam, essa é a história de conversão do apóstolo Paulo. São Paulo, o maior pregador de evangelho do Novo Testamento, o maior plantador de igreja. Ele era perseguidor da igreja. Porém, quando Jesus apareceu para ele, Jesus não perguntou: por que você persegue a igreja? Por que você persegue a minha igreja? Ele perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não perseguia diretamente a Cristo, ele perseguia a igreja, como diz em Atos 8. Mas Jesus pergunta: por que me persegues? Mostrando que existe uma união entre a igreja e Cristo. União tal que é tão poderosa que Cristo pôde falar: porque me persegues, referindo a igreja como uma parte de si mesmo. Agora nós vamos entender por que um cristianismo sem igreja é semelhante a degolar Cristo. Em 1 Coríntios,
capítulo 12, versículos de 12 a 27, Paulo compara a igreja a um corpo humano. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, embora muitos, são um só corpo, assim é Cristo. Vós sois o corpo de Cristo, e cada um por sua parte sois membros desse corpo. Em Colossenses 1, versículo 18, Paulo fala: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em tudo ter a preeminência. Em Efésios 5:23, Paulo fala: Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Nós somos enxertados em Cristo por meio do batismo. Jesus mesmo fala isso no Evangelho de João 15, 1 a 4. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. E somente pelo batismo nós entramos na igreja. E a partir do batismo é gerado um organismo vivo, sobrenatural, dentro de nossa alma. Ele é iniciado em forma de semente. Nos grandes santos, já são árvores enormes que geram muitos frutos. Pois um santo nunca vai sozinho para o céu. Ele sempre leva muitos com ele. O próprio Jesus quis que a igreja fosse o prolongamento da sua presença salvadora no meio dos homens. Quem pergunta por que a igreja, incorre no erro de perguntar por que Cristo. São Vicente de Lérins, de 450 d.C., fala: A igreja de Cristo, guardiã dos dogmas que lhe foram confiados, jamais os altera, nem diminui nem adiciona. O escrito Mystici Corporis Christi, número 18 do venerável Papa Pio XII, diz que Cristo é a cabeça da igreja, nós somos os membros enxertados pelo batismo e o Espírito Santo é a alma. Os sacramentos da igreja são como os órgãos. O nascimento é o batismo. O crescimento é a crisma. O alimento é a Eucaristia. O remédio é a confissão e unção dos enfermos. O meio de povoar o céu é o matrimônio. E a forma de integrar novos membros é a ordem. E o coração disso tudo é o Papa, como diz São João Eudes. Em Lumen Gentium, número 1 do Concílio Vaticano II, que foi o último concílio feito pela Igreja, diz: a Igreja em Cristo é, em certo modo, o sacramento, isto é, sinal e instrumento da íntima união com Deus e da união de todo o gênero humano. Torna a presença de Cristo no mundo instrumento de salvação por meio dos sacramentos e une Deus à humanidade. A Igreja é o corpo visível do Cristo invisível. É o sacramento universal. Eu gostaria de deixar claro que eu não estou aqui para impor a Igreja Católica. Eu estou aqui para tentar mostrar e fazer vocês se apaixonarem pela Igreja tanto quanto eu sou. Porque para mim eu estou convicto que a Igreja Católica é Cristo. E por meio dela nós temos a plenitude dos meios de salvação. Por meio dela, Jesus mostrou todo o caminho. Eu não ouso dizer que quem está fora da Igreja não tem salvação, porque eu não sou nada. A Igreja e os sacramentos é obrigatória para nós, humanos, mas não é para Deus. O próprio Santo Tomás fala: Deus não ligou sua graça aos sacramentos de tal modo que não possa concedê-la sem eles. Apesar de eu crer que a Igreja é o corpo de Cristo, ainda assim, Cristo é muito superior a tudo. Deus é superior a tudo. E Ele pode salvar da maneira que Ele quiser. Mas mostrando que a Igreja Católica foi deixada por Ele, por amor a nós, eu espero que vocês compreendam isso. Aqui eu decidi voltar para a Bíblia. Na quinta-feira à noite, a última ceia antes de Cristo sofrer a sua paixão na sexta. Jesus falou em João 14, 15 e 17.
eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Permanecerá convosco e estará em vós. Na mesma noite, Cristo fala, em João 14:25, disse-vos essas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e recordará tudo o que vos tenho dito. Vai ensinar todas as coisas. Jesus ficou 33 anos nessa terra. Como que ele ia falar tudo em 33 anos? No caso, 3 anos, porque ele começou a pregar com 30 anos de idade. Pregou 3 anos com os apóstolos. Ele não ensinou tudo, faltou coisas para ele falar. Essas coisas são passadas para nós por meio da Igreja Católica. A única igreja que existiu no século X, no século XX e no primeiro século. Presente em todos os séculos depois de Cristo. A igreja fundada por Cristo, sobre a rocha. Posteriormente, Jesus fala, em João 16, 12, 13. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Aqueles homens simples da Galiléia, como a gente falou, não tinham condições de assimilar todas as verdades de fé que a gente tem hoje em dia. Imagina Jesus falando, eu tenho 2 naturezas, uma humana, uma divina em uma pessoa. Isso chama união hipostática. Entenderam? Eu me fiz carne, eu sou Deus e me fiz carne. Então, o invisível se tornou visível. Portanto, pode ter imagens. Tudo isso foi passado pelo Espírito Santo. Ensinar-vos-á toda a verdade. Ele falou no futuro. O Espírito ensinar-vos-á toda a verdade. E depois o Espírito caiu sobre os apóstolos. E eles, por imposição das mãos, fizeram a sucessão apostólica até os dias de hoje. Uma grande santa da igreja é Santa Teresa d'Ávila. Ela dizia, sou filha da igreja. Em tudo me sujeito ao que professa a Santa Igreja Católica Romana, em cuja fé vivo, afirmo viver e prometer viver e morrer. Ela entendia que a igreja não é uma instituição humana, é uma instituição divina, que tem Cristo como cabeça. E apesar de existirem tumores que crescem, que são os homens pecadores, ela se mantém firme. Ela é a coluna e o sustentáculo da verdade. A Igreja do Senhor, nesses 2000 anos, nunca revogou um dos dogmas. Nunca se alterou dogmas da Igreja. Nunca. Dogmas são verdades de fé. Por exemplo, as que eu falei nos concílios, isso nunca foi alterado pela Igreja. Agora, sim, existem questões econômicas, questões políticas, geográficas, matemáticas, isso não se discute na igreja, pelo menos não deveria. A igreja é para discutir assuntos de fé e de moral, o que leva à salvação, porque o papel da igreja é esse, é levar as pessoas para a salvação. Em Mateus 28:20, Jesus fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa de Jesus para os discípulos antes de subir aos céus. Todos os dias estarei convosco. Então, como que Lutero, por exemplo, falava que a Igreja Católica saiu do caminho da verdade? Para a gente falar isso, teria que chamar Jesus de mentiroso. Porque como que a Igreja Católica se desvirtuou da verdade, se Jesus prometeu para a gente que estaria convosco todos os dias? Jesus está conosco todos os dias. Ele não só está, ele é. Ele é a igreja. Ele nunca deixou de ser. A igreja é una e santa devido a Cristo. Feita por homens pecadores, como eu disse. Mas a gente tem que lembrar que a cabeça é Cristo.
e a alma é o Espírito Santo. É por isso que ela permanece, mesmo após 2000 anos. É a instituição mais antiga de todas, não existe nenhuma outra. Que tem o mesmo credo, feito em Niceia, em 320 depois de Cristo, a mesma oração que mostra todas as verdades que a gente acredita, é idêntica à de hoje. Hoje em dia a gente não reza mais o credo de Niceia. Mas se você pegar para ler, é a mesma coisa, com palavras diferentes. Ou seja, os dogmas nunca se alteraram. Isso só tem uma explicação. Cristo cumpriu a sua promessa. A igreja não desviou do caminho da verdade. Jesus falou em Lucas 10,16 aos 12 apóstolos, a sua igreja: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou, ou seja, o Pai. Isso garante que Jesus fala pela boca do Papa e dos bispos, a ele unidos. Quem compôs a Bíblia como ela é hoje foi a Igreja Católica. Santo Agostinho fala: eu não acreditaria nos evangelhos se não me movesse a isso a autoridade da Igreja Católica. Foi a Igreja que decidiu, inspirada pelo Espírito Santo que Jesus prometeu à Igreja, os livros que deveriam compô-la. Só ela tem a assistência do Espírito Santo para interpretar corretamente. O Concílio Vaticano II fala: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Foi por causa desse triste livre exame da Bíblia, independente do magistério, que é defendido por Lutero e seus seguidores, que os protestantes se dividiram e subdividiram tanto. Hoje em dia existem 20.000 vertentes protestantes ou mais, cada um interpretando a Bíblia a seu jeito, sendo que Jesus deu o Espírito, enviou o Espírito para a Igreja Católica. Ele não enviou para todas as igrejas, apenas para uma, a que detém a verdadeira interpretação e a verdade sobre as Escrituras. As cartas de São Paulo, São Pedro e São João nos mostram o cuidado dos apóstolos em preservar a sã doutrina, como diz em 1 Timóteo 1,10. Paulo fala sobre doutrinas estranhas, fala sobre falsos doutores e recomenda a São Timóteo para guardar o depósito. São Pedro fala, na segunda carta, falsos doutores que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Nelas, há algumas passagens difíceis de entender, falando da Bíblia, cujos sentidos espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam, para sua própria ruína, como fazem também com as demais Escrituras. Isso mostra que a interpretação errada das Escrituras pode levar à própria ruína. E eu não acredito que Jesus nos abandonou por 1500 anos para chegar Martim Lutero e mostrar a verdade. Depois de 1500 anos. O fundador da Igreja Católica é Jesus Cristo. A fundou no ano 30 depois de Cristo, na Palestina. Todas as outras são criações de homens que não respeitaram a sucessão apostólica, não respeitaram o corpo místico de Cristo. A Igreja Luterana foi fundada em 1517 na Alemanha por Martinho Lutero. A Igreja Anglicana foi fundada pelo rei Henrique VIII, em 1534, na Inglaterra. Calvinista, João Calvino, 1541, na Suíça. Presbiteriana, John Knox, 1567, na Escócia. Batista, John Smith, 1604, na Holanda. Pentecostais, Charles Parham, em 1900, nos Estados Unidos. Testemunha de Jeová, 1916. Amigos do Homem, 1920. Universal do Reino de Deus, por Edir Macedo, em 1977. Então, repara numa coisa. A Igreja Católica, fundada por Cristo no ano 30, hoje perde muitos fiéis para uma igreja fundada por um homem no Brasil em 1977, Edir Macedo. Perde muitos fiéis. Eu não acho um absurdo dizer que isso aqui se afastou da sã doutrina, como alerta São Paulo.
Eu não acho um absurdo dizer que eles se desviaram do caminho, desviaram da luz. Agora chegamos na última parte do vídeo. Eu vou falar sobre a Santa Missa. Antes eu gostaria de falar sobre o mistério da redenção, pelo qual Deus salvou a humanidade. Jesus, através da sua paixão, morte, ressurreição e ascensão ao céu, realizou a redenção. E Jesus quis perpetuar a celebração da nossa redenção pela Santa Missa. O padre, depois de consagrar o pão e o vinho, fala: eis o mistério da fé. Para contextualizar tudo isso, eu vou voltar para Gênesis, o chamado pecado original, que é um dogma da fé católica. O pecado original surgiu a partir do momento em que Adão e Eva comeram do fruto proibido, condenando toda a raça humana. O homem perdeu a sua vida divina, a sua imortalidade, a ausência de doença e sofrimento e de todos os males depois desse pecado. E toda a descendência de Adão e Eva nasceram carregados do pecado original. E o demônio se glorificou disso, pois todos estavam sujeitos à morte. Como diz São Paulo, na carta aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Em Romanos 5,12, Paulo fala também: o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens. Mas eis que há 2025 anos atrás vem Jesus de Nazaré, Deus que se fez carne. São Tomás de Aquino fala do pecado original. Ó feliz culpa de Adão e Eva, que nos fez receber um tão grande Senhor, Jesus Cristo. Jesus veio para remir o nosso pecado original. Ele assumiu em tudo a nossa natureza, menos o pecado. Ele usou como canal Maria, que também nasceu sem o pecado original. Apenas esses dois, em toda a humanidade, nasceram isentos desse pecado. E apenas por meio deles foi possível a remissão do pecado. Deus incorreu à sua justiça e não ao seu poder. Porque se Deus quisesse que uma maçã caísse de uma árvore e a partir desse acontecimento fosse perdoado o pecado original, assim seria feito, pois ele é onipotente. Ele pode tudo. Mas ele, sendo um Deus justo, decidiu, já que o pecado original veio pela carne de Adão e Eva, apenas poderia ser remido pela carne de Maria e de Jesus. Maria é a nova Eva, Jesus é o novo Adão. Caro salutis est cardo. A carne é o eixo da salvação. A humanidade de Cristo é o que nos salvou e nos salva. Porque se o pecado veio pela carne, ele foi vencido pela carne. E apenas esse homem santo poderia carregar o peso dos nossos pecados. E como Cordeiro de Deus imaculado, sem a mácula do pecado original, poderia tirar o pecado do mundo. E tirou. Jesus, por meio de sua morte na cruz, remiu os nossos pecados, apagou o pecado original e abriu as portas do céu. Mas a história não acaba por aqui. Ele nos ordenou que renovássemos esse sacrifício em sua memória, por meio da Santa Missa. A primeira Santa Missa foi feita pelo próprio Jesus Cristo. Em Mateus 26, de 26 a 28, fala: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu-o a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, deu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. Nesse momento, o pão e vinho se tornam verdadeiramente corpo, sangue, alma e divindade. Este sacramento chama-se Eucaristia e é quando Jesus realmente se faz presente entre nós. Nós podemos adorar a Eucaristia, pois temos a certeza de que ela é o corpo, o sangue, a alma e a divindade. É Jesus no pedaço de pão. E ele mesmo falou isso para a gente. Em João 6,51,
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. Em João 6,56, ele fala: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. O pão deixa de ser pão e se torna o corpo de Cristo. O vinho deixa de ser vinho e se torna o sangue de Cristo. Isso é chamado de transubstanciação. Ocorre no plano sobrenatural. Para nós, a espécie permanece a mesma na unidade física, mas na mística, ali está Cristo. A substância é Cristo. Em Lucas 22:19 fala ainda que Jesus falou: Fazei isto em memória de mim. O termo grego usado nesse versículo é anamnesin. Não é simples memória, mas sim o mesmo de tornar presente e atual um evento passado. O próprio Jesus pede para a gente isso. A missa torna presente a morte de Jesus na cruz e renova a nossa redenção. A cada missa nós revivemos o Calvário de forma incruenta. A primeira vez foi de forma cruenta, com sangue. Porém, a renovação é de forma incruenta. A cada missa, Cristo oferece ao Pai, por nós, seu único e perfeito sacrifício. Esse sacrifício é suficiente e definitivo para nos libertar da morte, do demônio e do pecado, levando nós de volta a Ele. A cada missa, nós renovamos o sacrifício. Ele não é repetido ou não é um novo sacrifício. É o mesmo sacrifício renovado. É o próprio e único Calvário que se torna presente na Santa Missa. A Santa Missa só pode ser realizada por um sacerdote devidamente ordenado pelo sacramento da ordem. O sacramento da ordem é aquele pelo qual os apóstolos continuam sucedendo até os dias atuais, como a gente tinha comentado, para que a igreja permaneça até o fim dos tempos. Precisa dos sacerdotes. O sacerdote participa do sacerdócio de Cristo e age em seu nome, in persona Christi. O sacerdote no altar é o próprio Cristo. Ele oferece o corpo, o sangue, a alma e a divindade para Deus Pai. É como se Cristo estivesse oferecendo ali. Quando ele levanta o pão e o vinho e faz a transubstanciação, ele age in persona Christi. E aí não importa se o padre está em pecado, não está. Isso não importa, porque ali não é o padre que está agindo, é Cristo. E é Cristo dando o seu sacrifício para o Pai, para remir todos os nossos pecados. As ações de Cristo são teândricas, isso é, ao mesmo tempo humanas e divinas. Elas não desaparecem, não há limite de espaço-tempo. É por isso que toda missa é o mesmo sacrifício, único, perfeito, suficiente. Toda missa no mundo inteiro que está acontecendo é o mesmo sacrifício de Cristo no Calvário. São Bernardo, doutor da Igreja, fala: Fica sabendo, ó cristão, que mais merece ouvir devotamente uma só missa do que com distribuir todas as riquezas aos pobres e peregrinar por toda a terra. A missa é o centro da fé, cerne do cristianismo, coração da Igreja e centro do universo. A Igreja guardou há 2000 anos este tesouro para nós. São João Crisóstomo fala que não comungar seria o maior desprezo a Jesus. São Pio X fala que se os anjos pudessem sentir inveja, nos invejariam porque podemos comungar. Isso é, receber a Eucaristia, o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo. Em 2000 anos de igreja, nós nunca duvidamos da presença real de Cristo na Eucaristia. Quando você comunga o corpo de Cristo, você se une a Ele.
se torna membro do corpo de Cristo, unido a todos os irmãos do céu e da terra. É a redenção do mundo, é a nossa redenção. É o mistério da fé. Eis o vídeo, finalmente finalizado, 1 hora de vídeo, e ainda faltou coisa para falar, mas eu acredito que eu falei os pontos principais. Não dava para finalizar sem falar da Santa Missa. Eu, atualmente, estou indo na Santa Missa diariamente. Eu recebo o corpo de Cristo diariamente. Para mim isso é uma felicidade imensa. E a partir do momento em que eu decidi ir na missa diária, a minha vida mudou. Eu quero viver o máximo para Cristo possível. E como eu mostrei no vídeo, viver para Cristo é viver para a igreja. Participar dos sacramentos para manter o corpo vivo. Faltou muita coisa a ser falada e talvez eu faça outros vídeos explicando mais. Aqui foi um apanhado geral e ainda assim ficou muito longo. Espero que ninguém tenha se sentido ofendido. Eu expus as minhas verdades aqui, as verdades que eu acredito fielmente. Caso alguém não acredite no que eu falei, não tenha sido suficiente, tudo bem. Eu não acredito que esse vídeo seja capaz de converter alguém. Apenas vamos continuar buscando a verdade sempre. E Jesus Cristo é o Salvador. E Ele salvou nós pela carne. E só para finalizar, que eu não falei durante o vídeo, vou falar aqui rapidamente. Tudo o que eu disse a partir do momento que comecei a falar da igreja, eu me refiro a Cristo. Porque todas as coisas que eu falei são uma extensão da carne de Cristo. Cristo se fez carne e Ele se manteve entre nós visivelmente. O invisível se tornou visível quando Cristo se tornou carne. E permanece visível pela igreja, pelos sacramentos. A própria Eucaristia, a gente viu, é o próprio Cristo ali, é visível, é carne. Então, é isso. Eu não adoro a igreja, eu adoro a Cristo. A latria, que é a adoração, é apenas a Deus. E eu adoro somente Deus. Mas eu venero a igreja, venero os santos e venero Maria, pois eu sei que eles são uma extensão da carne de Cristo. É isso, pessoal. Fiquem com Deus sempre. Procurem estudar mais, assim como eu também vou procurar. Cada vez obter mais conhecimento. Porque eu acredito que pela razão nós podemos chegar a Deus também. É razão e fé. Crer para compreender, compreender para crer. Então, é isso. Até mais.